Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 641 e minguando até 649 dias, 16 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um. Na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Blog diário de 641 com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 37, com o subtítulo Os Magnéticos dos Cosmos, né? Entendendo que os magnéticos são as nossas forças dos nossos corpos expressivos, aquilo que nós estamos expressando dentro da sociedade. Isso pode ser tanto uma coisa que possa considerar sexo macho ou fêmea, daquilo que nós estamos com os nossos corpos expressivos, tudo isso vai formar a energia dos cosmos nos exteriores dos corpos, formando esse mundo globalizado por uma coisa ideológica ou por uma realidade daquilo que Deus criou o homem perfeito no seu paraíso, né? Entenda isso. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. E para isso eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam relacionar isso nas suas consciências com respeito e com carinho. E também deixo a abertura deste título com 5 repartição, certo? É interessante que vocês relacionem esses 5 blogs diários e que eu considero a abertura deste blog diário, certo? Também deixo uma referência desse título, Acima das Estrelas de Deus, para que você possa estar acompanhando com mais praticidade, com mais carinho, com mais respeito, entenda isso. E também vou deixar a abertura desse subtítulo, Os Magnéticos dos Cosmos, parte 7, né? Essa é a parte 7, Os Magnéticos dos Cosmos, né? Eu vou deixar a abertura dele, né? Eu relacionei a repartição, não era necessário, né? Que eu estava falando da abertura desse subtítulo, né? Os Magnéticos dos Cosmos vai estar na abertura. E por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e tudo isso na descrição para ter praticidade, para que você possa acompanhar tudo isso em vossas consciências. Vamos lá para a leitura, né, e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos fazer a leitura. Vamos lá. Lembrando que sempre é uma continuidade. Se que você não viu o blog anterior, está na descrição do vídeo. É o primeiro vídeo, primeiro blog diário da descrição do vídeo. É o primeiro, você clica na chavinha e ele vai te orientar, né, para este blog antes desse, certo? Entenda isso. Vamos para a leitura. Os corpos de Cristo vão estar divididos em 2 grupos dentro do relacionamento social. E de forma que um se volta para o outro, assim como o marido se volte para a sua esposa para amar e relacionar esta esposa de acordo com a necessidade relativa desta relação. Primeiro grupo vão representar os corpos positivos. Estes corpos são aquelas consciências habitadas e que relaciona a dependência a outro corpo. Segundo grupo vão ser representados por corpos negativos. Estes corpos vão ser representados pelas consciências que estiveram desabitados destes corpos positivos.
Sendo estes as cabeças de Cristo, sendo o Cristo vai representar a atmosfera dos cosmos, tudo que for bom e ruim destes corpos expressivos, sendo a atmosfera da pressão, vai representar o elétrons magnéticos limpo e que forma a pressão atmosfera do corpo celeste. Sendo isto importante, o, sendo isso importante, o conhecimento, sendo isto importante, o conhecimento desta particularidade para que possamos conhecer que a atmosfera dos cosmos são produzidos por corpos em movimento e a atmosfera do corpo celeste é produzido pela fusão do átomo de Deus com a mecânica do corpo celeste, sendo a atmosfera dos cosmos, vai representar quaisquer coisas dentro da sociedade. Estas cabeças vão se dividir entre dois ideais. Primeiro ideal explica um ato pessoal e que se volte para sua esposa para formar uma família com a sua esposa, relacionando um ambiente bom no tempo desta relação. Segundo ideal, ele vai abandonar esta esposa com outras palavras, a cabeça vai desgrudar. Com outras palavras, a cabeça vai desgrudar da matéria. Vai desgrudar da matéria por causa de um reino que pertence a Cristo e com o juiz de Deus, sendo o Cristo representa as uniões das cabeças, sendo a esposa, filhos e maridos, independentemente das línguas, independentemente da cultura, independentemente de uma sociedade, independentemente de um planeta que esteja se movimentando ideologicamente sobre esses conceitos de ser algo dentro deste planeta e que pertence a um só governo e um só entendimento sobre estes que é o governo, sobre este que é o governo de todos que se movimenta dentro do planeta Terra. Muito bom, interessante esse título, né? Tive algumas complexidades, uma expressão aqui, estava observando algumas expressões aqui, né? Que às vezes eu digito esse texto, faço a correção, né? Mas às vezes fica faltando uma coisa e outra dentro dessa correção, né? Quando eu estou lendo, eu fico mais entendido sobre isso que é correto para mim expressar, certo? É questão de sintonia, expressões, então eu vou lendo e vou compreendendo isso para que a gente possa entender isso, diversidade. Eu estou me expressando para que vocês tenham consciência e relacionem isso com paciência. Isso é bom, certo? Se vocês têm muito vocabulário, vocês vai ter vários sentidos de conscientização. Se você tem pouco vocabulário, você vai ter tempo para você se conscientizar da mesma forma, certo? A ideia sempre é trazer consciência. Vamos para a expressão livre. Os corpos de Cristo vão estar divididos em dois grupos dentro da relatividade social e de forma que um se volta para o outro, assim como o marido se volte para a sua esposa, para um relacionamento, para relacionar esta sua esposa de acordo com a necessidade relativa desta relação, né? Aqui, então, nós estamos divididos em dois grupos, certo? O primeiro grupo, ele vai representar, né, depois que Emmanuel viera daqui, ele conseguiu fazer um movimento de um corpo, de um corpo expressivo, de um corpo positivo para um corpo expressivo. Quando ele movimentou para o corpo expressivo, ele caiu diretamente aqui no relacionamento social. O relacionamento social, na individualidade, ele representa Jesus, né? Que hoje ele está vindo como Jesus, ele representa um corpo simples, de entendimento simples, e que é João, é a espiritualidade, o corpo expressivo de Pedro, certo? Entenda isso.
Aí, o que acontece? Aqui, nós temos aqui o corpo expressivo, hoje ele está vindo em primeiro plano, porque ele tem que se voltar para o primeiro grupo, para esse grupo que ficou no meio do caminho, sem evolução, sem expansão da consciência, para levar consciência a esses grupos que nós entendemos que os corpos positivos, os corpos que têm as suas consciências positivos, ele não entendeu a expansão da consciência, ele consegue relacionar apenas com sexo, apenas com dinheiro, somente uma coisa, e começa a levar isso prejuízo a os outros corpos emocionais, aquilo que é emocional, ele começa a relacionar isso. Então, olha só, os corpos de Cristo, eles vão se dividir em 2 grupos dentro da relatividade social, e de forma que um se volta para o outro. Qual que vai se voltar? O grupo que estão desabitado, que tem uma consciência do relacionamento social, esses grupos vão se voltar para o outro grupo, assim como o marido se volta para a sua esposa, para amar e relacionar esta esposa de acordo com a necessidade relativa desta relação. Esta forma que eu expliquei os 2 grupos, né, de uma consciência desabitada e uma consciência habitada, positiva, né. Eu vou explicar ele com uma outra expressão, mas é a mesma coisa, já entendendo que a consciência desabitada, ele ficou no plano evolutivo de uma unificação de todos aqueles que era positivo, para que depois eles mesmos pudessem servir a esses corpos positivos, entenda isso. Existe uma expressão nessa Bíblia significativa que eles falam: "Olha, muitos serão chamados e poucos escolhidos". Entenda que os poucos são aqueles corpos expressivos que estão desabitados, que têm consciência neste Cristo, que têm consciência nesse Deus, né, nessa energia dos cosmos. Então eles vai entender que os corpos positivos, eles vai vir daqui de uma forma negada, certo? E eles vai estar aqui recebendo esses corpos de uma certa forma, ideologicamente. Mas aí ele vai se voltar, trazendo a consciência para isso. Ou seja, o pouco, ele serve o muito, ele serve a grande o pouco, ele serve a grande maioria. Deus não relaciona grupo de pessoas, Deus relaciona um plano evolutivo dessa grandeza que é o corpo celeste dele. Aí fala: "Ah, Deus fez percepção de pessoas", tudo é forma e sentido para que você se conecte de uma forma correta. Vocês não precisam ficar achando que Deus faz referência a corpo emocional, Deus não está nem aí para corpo emocional, a sua vida. Certo que você vai gerar consequência se vocês não tiver uma percepção daquilo que possa ser correto para você e aquela coisa que possa ser correta para outras pessoas, a quem você possa relacionar a essa coisa que você tem a percepção de que é correto para você, tem que ser correto para o outro. Da mesma forma, para dar uma empatia emocional, para dar uma empatia espiritual, qualquer coisa que vocês queiram relacionar dentro da sociedade, certo? Entenda isso. O primeiro grupo vão representar os corpos positivos. Estes corpos são aqueles que são aquelas consciências habitadas e que relaciona uma dependência a outro corpo. Tudo que está aqui à direita, junto com esse corpo celeste, tudo aquilo que está vendo que tem uma esquerda aqui, direita aqui. Tudo aquilo que estiver à direita, tudo aquilo que estiver à direita é uma consciência habitada. Isso daqui é muito bom, Deus que você tem uma percepção e você entende que você é um corpo simples, de entendimento simples e que você é perceptivo e que você pode até mesmo relacionar daqui, se você quiser. Você pode relacionar daqui, certo? Você não precisa ter um comportamento que nem um marido, que ele vai para fora para relacionar o marido. Você pode relacionar daqui a sua realidade, a sua vida, seu planos, objetivo, tudo que você quer. Você entendendo que tudo está na sociedade, você entendeu que você é um corpo simples, de entendimento simples, e que você é igual a essa mãe natureza, o corpo celeste de Deus. Você vê também que ele é único. Nós somos únicos, ele também é único. Mas dentro dele tem cada espaço habitado, né, cada estrela, cada habitação, cada um vai habitar nas suas órbitas, né, nas suas sua frequência, qualquer coisa que vocês quiserem entender que essas energias estão conectadas com essa mãe natureza, elas estão deixando em você uma luz, você pode olhar para o céu, você vai ver as estrelas, né, de uma certa forma, isso vai representar a forma de nós, estar conectado a essa mãe, né, esse corpo celeste, entenda isso. Então, você entendeu que isso é um corpo simples, de entendimento simples, aí para cá já vai caiu o segundo grupo. Vamos ver o que tem a dizer desse segundo grupo.
Segundo grupo, vai ser representado por corpos negativos. Estes corpos vão ser representados pelas consciências que estiverem desabitadas destes corpos positivos, né. Você vê que eles são as mesmas coisas, aqui nós estamos entendendo que eles são as mesmas coisas. Por exemplo, eu nasci do ventre da minha mãe, eu sou um corpo positivo, eu estou relacionado à minha família tradicional, tal, eles estão me ensinando religião e tal, e eu estou aqui andando junto com eles, tal, no caminho, tal. Mas aí, no futuro, eu comecei a ter uma percepção, então eu vou mudando de lado, eu vou entendendo que eu estou do lado de cá, certo? Olha o que o contexto disse, ó, vão ser representados por corpos negativos, esses corpos são representados pelas aquelas consciências que estiveram desabitados desses corpos positivos. Você vê que agora eu os desabitei? Né, eu estava aqui sendo, dependendo da minha mãe, do meu pai, daquilo que da sociedade correta, de tudo. Agora sim eu entendi. Ah, não, o meu lado é aqui. Esse aqui é o meu lado, porque eu sou consciência de Deus, eu sou consciência de Cristo, eu sou a cabeça de Cristo, eu estou relacionando, né, eu estou representando aquelas pessoas que dependem de mim, aquelas pessoas que estão na minha direita, sendo honesto com elas, sendo correto com elas, né, explicando todas aquilo que eu estou, deixando tudo bem claro, tudo aquilo que eu estou expressando dentro do blog diário, fazendo as pessoas entender a variedade de forma de relacionamento, podendo ser coisas neurocientífica da realidade, ser coisas, né, da fotorrealidade, fora neurocientífico da realidade, não existe nada certo, senão a sua própria consciência, aquilo que você possa ter uma consciência daquilo que você é especificamente, entenda isso. Segundo grupo, né, vão ser representados por corpos negativos, esses corpos vão ser representados pelas aquelas consciências que estiver desabitado desses corpos desses corpos positivos, né. Em outras expressão, quando eu era mais criança, eu ouvia muito essa expressão de desencarnar, né, mesma coisa, existe várias expressão, só dar um tópico aí para que vocês entendam, já pega alguma coisa que tem dentro da sociedade, são as mesmas coisas, desabitar, eu gosto de usar a expressão, desabitar consciência, igual eu tenho dito, esse blog diário, ele tem as suas expressões, certo, tudo foi criado dentro do blog diário, não é nada que vocês possam pegar dentro da sociedade, tudo vai ter uma paralelo, uma conscientização sobre uma coisa ou outra, igual eu estou dando um tópico aqui, sobre aquela expressão que já tinha, sobre aquela que eu estou adotando agora, e o sentido vão ser as mesmas coisas, mas vocês compreendam as particularidades de cada uma coisa que está sendo dita, ok? Entenda isso. Sendo estas Sendo este as cabeças de Cristo, né, aqueles que estão desabitados, eles vão representar as cabeças de Cristo, todos Jesus todos Jesus do relacionamento social, todos aí que são ideológicos, são jesuítas, eles são jesuítas. Ele representa os seus atos egoístas, naquilo que eles pensam que é, eles formam a pedra, a ideologia e tal, não é aquilo que pensa que é não, o trabalho da unificação dos corpos, são jesuítas, todos eles são jesuítas, mas os jesuítas consciente, ele representa a cabeça de Cristo. O inconsciente, ele representa a inocência, aquela ideia do corpo expressivo, né, que de uma certa forma Emmanuel se uniu um com eles. Quando Emmanuel estava no tempo real da profecia, ele fez pacto com a inocência para unificar eles, certo? Mas depois que ele uniu e foi à morte, ele foi e formou o Jesus do relacionamento social. O Jesus do relacionamento social são a cabeça de todos os corpos que estão se movimentando dentro da sociedade. Aí pode ser independente se ele seja positivo ou não, eles vai ter uma cabeça, as suas formas de pensar, raciocinar, tudo isso na espiritualidade dos nossos corpos. Aí, mas eles não vão saber que eles são positivos, que eles estão se realizando de uma forma errada, só, né, dominando outros corpos. Entenda, são várias coisas. E de forma que tudo é espiritualidade, tudo é cabeça para Cristo, tudo é cabeça. Mas existe forma de a gente explicar esses grupos de forma separada, para que você entender que os corpos positivos são aqueles corpos que são dependentes de outras pessoas, que relacionam a dependência a uma religião, relacionam a dependência a um pai, a uma mãe, relacionam a dependência a qualquer outras coisas que leve a ele à crise. Não tem nenhum problema eu relacionar a dependência das pessoas, desde que eu entendo que ela é compatível a mim. Eu entendi a sua compatibilidade comigo, eu posso relacionar ela em dependência a ela, ela vai me corresponder, beleza.
Ah, eu relacionei uma dependência dela, não correspondeu? Olha, tranquilo, tá? Segue o seu caminho. É, tudo bem, segue. Entenda isso. Você vê que essa ideia do corpo expressivo macho e fêmea é questão de um ficar dependendo do outro. Você já viu? Às vezes você coloca a dependência da pessoa, a pessoa coloca a sua dependência. Bom, legal. Aí deu aquela empatia, sabe? Todo mundo fica bem relacionado, muito bom. Entenda isso. Sendo estas cabeças de Cristo, sendo Cristo vai representar a atmosfera dos cosmos, né, o Cristo vai representar a atmosfera dos cosmos, essa cabeça são a atmosfera dos cosmos são a cabeça de todos os corpos, sendo positivo, negativo. Jesus, do relacionamento social, ele vai representar a cabeça de cada corpo em específico, que hoje ele está vindo representado na cabeça de João. Jesus é João, Jesus é João, entenda isso, Jesus é João. Aí o que que acontece? Ele vai representar todos os corpos vai ter uma cabeça, e essa cabeça ela vai poder ser uma coisa boa, vai poder ser uma coisa ruim, vai poder ser uma coisa ideológica, vai ser um manifesto de uma coisa real, daquilo que o seu corpo é realidade para você. Então tudo isso vai se tornar uma manifestação. Então entenda isso. Os cosmos é isso, os cosmos é isso. A atmosfera dos cosmos vai representar o Cristo, vai ser representado por próprio Cristo. A atmosfera dos cosmos vai ser representada pelo próprio Cristo na unificação de todas as energias daquilo que nós estamos produzindo com as nossas cabeças, com os nossos atos manifestos, aquilo que nós estamos colocando para dentro da sociedade. Entenda isso. Aí vai formar o Cristo. O Cristo ainda não é a atmosfera. Ainda não é essa atmosfera limpa e relacionável. Vamos ver isso mais na frente. Vamos lá. Sendo o Cristo vai representar a atmosfera dos cosmos, tudo que for bom ou ruim desses corpos expressivos, sendo a atmosfera da pressão, vai representar o eletromagnético. O eletromagnético. O eletromagnético, muito interessante isso. Eletromagnético. Tudo eletromagnético. Você vê que, ó, O átomo o átomo é aqui está a matéria, aqui é um corpo expressivo, aqui é um corpo não é corpo expressivo, aqui é a matéria, é isso aqui, esses 2 aqui do meio representam a matéria, esses 2 representam a matéria. Essa matéria ela pode ser formada por um corpo simples, de entendimento simples, que vai ficar inserido dentro deste corpo único da matéria, né, que vai ter a sua mecanismo, aqui vai ter a mecanismo do corpo simples. Isso tudo aqui é matéria. Entenda que isso aqui é matéria. Aí o átomo ele precisa de ele pre o átomo para formar um corpo simples, ele faz uma fusão com um corpo simples de entendimento simples e forma o próton, certo? Aí tudo é matéria. Aí nós temos um corpo simples de entendimento simples e temos um corpo celeste de Deus, essa grandiosidade dessa boniteza. Aí o átomo, ele vai para cá, ó, ele vai aqui e vai aqui no tempo, aqui dentro da sociedade, aqui na atmosferas, dentro do corpo celeste, nós vamos ter atmosfera, aquilo que as pessoas falam de oxigênio. Esse oxigênio é a atmosfera, a atmosfera é o elétron, e o elétron é a fusão, né, é a fusão do átomo junto com essa pressão mecânica do corpo celeste de Deus. Então, você está respirando aqui, de uma forma, você está respirando a fusão do elétron, a fusão do átomo com essa pressão atmosférica que traz para nós a energia, essa energia. Então, o elétron, ela é a fusão, caindo no tempo, fora da matéria, coloca fora da matéria para vocês entenderem, coloca aqui no tempo. Então, é a fusão do átomo com o tempo, né? Aquilo que representa a pressão, a atmosfera, o oxigênio, tudo que está aqui dentro aqui. Então, eu gosto de relacionar o tempo com a pressão atmosférica da mesma posição, para nós entender que a mecânica, pressão do corpo relaciona tudo isso, certo? Sistema solar, pressão atmosférica, de várias formas para que vocês compreendam isso. Então, tudo que está no relacionamento social, diretamente, sem depender da matéria, o elétron é a fusão do átomo com a atmosfera, a pressão atmosférica. Você viu que não é a mesma coisa? O Cristo ele representa aquilo que está o corpo em movimento, e a atmosfera representa a fusão do átomo junto com o corpo celeste. Então, eles passam a ser as mesmas coisas. Ele passa as mesmas coisas. Nós focando aqui no oxigênio, naquilo que nós respiramos, naquilo que traz pressão para nós bombear as nossas matérias, então nós vamos entendendo essas mesmas mecanismos do corpo celeste. É só você fazer a percepção. Tudo que eu estou tendo dito aqui está ficando muito bem claro.
É só vocês entenderem isso por parte. Sendo Cristo vai representar a atmosfera dos cosmos, tudo que for bom ou ruim deste corpus expressivo, sendo a atmosfera da pressão vai representar os elétrons magnéticos limpos, e que forma como a pressão atmosférica do corpo celeste, né? Não é isso? Sendo isto importante o conhecimento desta particularidade. Qual que é a importância do conhecimento dessa particularidade? É que o Cristo, ele representa os movimentos dos cosmos, daquilo que os corpos estão movimentando, a cabeça do relacionamento social. Os jesuítas, todos nós somos jesuítas, aquilo que nós temos uma cabeça individual das nossas formas de pensar e de relacionar os nossos corpos relativos dentro do tempo, entenda isso. E a atmosfera dos cosmos, ele vai ficar representando o elétron. O elétron é a fusão do átomo com o oxigênio, com a pressão atmosférica que forma o oxigênio, aquilo que nós estamos respirando, aquilo que estão bombeando o nosso corpo para que nós possamos ter consciência, ter uma percepção desses atos nossos que está se movimentando, a matéria, entenda isso. Para que possamos conhecer que a atmosfera dos cosmos são produzido por corpos em movimento. A atmosfera do corpo são produzido pela o corpos em movimento, e a atmosfera do corpo celeste é produzido pela fusão do átomo de Deus com a mecânica do corpo celeste. Muito bem explicado. Só reforçando, eu gosto muito, sabe, de começar a falar antes, para quando chegar, aí só afirmando. Muito bom. Sendo a atmosfera dos cosmos vai representar quaisquer coisas dentro da sociedade, estas cabeças vão se dividir entre dois ideais. Vamos entender qual que é as cabeças dos jesuítas e como que ele se divide dentro da sociedade? Perfeito, vamos lá. Primeiro ideal explica um ato pessoal e que se volte para sua esposa para formar família com a sua esposa, relacionando um ambiente com o tempo desta relação, né? Eu entendi o que é a minha esposa, né? Sem ideologia nem nada, eu me volto para ela, vou formar com ela uma família, uma realidade, a minha esposa, né? Aquilo que eu tenho, né, da minha casa, um corpo, o relacionamento entre um corpo e outro, sobre aquilo que eu tenho dito no blog anterior, sobre um corpo físico, sobre um corpo físico e sobre um corpo expressivo. O corpo expressivo, aquilo que representa os magnéticos, hoje ele está vindo na cabeça de os jesuítas, né, ideologicamente, aquilo que as pessoas... São várias possibilidades, certo? Tem que falar neles com particularidade para a gente entender as partes delas, entende? Já fora dito, né, dentro deste blog diário, explicando cada coisa, não preciso voltar mais para não ter complexidade no nosso entendimento. Entenda isso. O primeiro ideal explica o ato pessoal e que se volte para a esposa para formar família com a sua esposa, relacionando um ambiente bom no tempo desta relação. Segundo ideal, ele vai abandonar esta esposa. Com outras palavras, a cabeça vai desgrudar da matéria por causa de um reino que pertence a Cristo. Eu falei que um reino que pertence à atmosfera da atmosfera da pressão do corpo celeste? Não. Eu falei o quê? Pertence um reino que pertence a Cristo. O Cristo são todos aqueles que têm a cabeça, aquele que tem a cabeça em movimento, aquele que está movimentando a matéria, certo? Que ele está movimentando, que ele faz aqui, ó, ele tem uma forma de manifestar, ele movimenta aqui todos os corpos, ele tem esses mesmos sentidos, ele movimenta do relacionamento social, ele movimenta de dentro, de fora para dentro, eles movimentam de fora para dentro, de fora para dentro. Então eles ficam nessa postura. O que eles manifestam são aquilo que eles são a cabeça deles, são a cabeça deles. Aí ele começa a relacionar coisas negadas, pensar de forma negada, então eles começam a dar vida a essa matéria, essas coisas negadas, e então eles começam a entrar em conflito sobre essas matérias que eles estão se movendo. Muito interessante isso. Entenda que tudo é a cabeça, tudo é ato manifesto, entenda isso? Então, o segundo ideal, ele vai abandonar esta esposa. Com outras palavras, a cabeça vai desgrudar da matéria por causa de um reino que pertence a Cristo. Pertence a Cristo. Cristo é o corpo em movimento, a cabeça dos corpos em movimento, a cabeça dos corpos em movimento.
E com o juiz de Deus, né, aí temos aí o átomo, o elétron, mostrando essa atmosfera do corpo celeste, né. Então o juiz de Deus, Deus está, de uma certa forma, tendo essas conectividade. O que que eu falo? É difícil, né, falar, tipo assim, que Deus está na de uma certa forma, nós temos que entender que quando a gente não tem dependência, a gente mostra uma ausência de algo, certo? Mas entenda que a atmosfera para nós, ela é uma dependência. Então, para nós, ela não é, para nós que somos um corpo simples, ela é uma, nós dependemos dela. Então, se nós dependemos dessa atmosfera, do oxigênio, então nós entendemos que ela é parte de nós, certo? Ela é parte de nós, mas não é parte de Deus. Ela é uma atmosfera, ela é uma o que que eu quero dizer? Se Deus não tem independência, se ele você tem que entender que Deus é existente, Deus antes que ele formasse o corpo celeste, para você não ter confusão. Então, a atmosfera, o oxigênio ainda não é Deus. Ele tem parte de Deus que traz a vida para um corpo simples, de entendimento simples. Eu demonstrei dependência a essa atmosfera, a esse a oxigênio, eu significo que tem parte de Deus lá, mas Deus ainda era antes disso, Deus ainda era antes desse corpo celeste. Aí que você entender, não é Deus, mas faz parte de Deus. Não é Deus, mas faz parte de Deus. Mas entenda que nós já relacionamos uma dependência a esse oxigênio, a essa matéria, então nós entenda que Deus está presente nela, certo? Deus está presente dela, então se Deus está presente dela, nós temos uma necessidade, nós sentimos a necessidade dela, então é a única forma de nós mover a matéria, entenda isso. Eu já tenho explicado blog tenho um blog diário explicando sobre isso, sobre a percepção da consciência da matéria, você vai entender que a matéria, de uma certa forma, né, ele tem essa percepção da consciência, e sendo a consciência que move a matéria, você entende? Então Deus, ele tem quando ele trata da percepção de Deus, ele está presente, né, nesse corpo celeste, de uma certa forma, entenda isso. Sendo Cristo representa as uniões de todas as cabeças, né, sendo esposa, filhos, maridos, independentemente das línguas, independentemente das culturas, independentemente da sociedade, independentemente de um planeta que estejam se movimentando ideologicamente, entenda isso? Sobre os conceitos de ser algo dentro do planeta, né? E que pertence a um só governo, a um só entendimento, sobre este que é o governo de todos que se movimenta dentro do planeta Terra. Muito bom, perfeito, né? Não muito bom, muito relativo. Relaciona isso nas suas consciências, com respeito, com carinho. Obrigado pela força, a força é sua, certo? A consciência é sua, a graça é sua, a responsabilidade é sua, tudo é seu. Relacione com respeito, com carinho, para que você possa ter consciência em tudo, certo? Se inscreva no canal, nesse canal, sinaliza só se você estiver se sentindo realizado, sentindo consciência. Fala assim, nossa, isso é bom, isso está me ajudando, ok? Então vocês relacionam isso de uma forma boa e tudo vai ficar muito bem agradável para você e respeitoso no ato manifesto, aquilo que você manifesta possa manifestar uma coisa boa para o seu relacionamento social. Não manifeste isso de qualquer jeito, tá bom? Porque senão você gere consequência para você, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.